12 horas mais 35 minutos em Senador Pompeu. Muito boa tarde para você que tá ligado com a gente, sintonizado aí na sua melhor programação. Como a gente anunciou ontem, com a participação do Dr. Jefferson Custódio, ontem ele participou por telefone, estava no meio do serviço e, como sempre, Dr. Jefferson, muito solícito ao programa Patrulha Notícias e a toda a população de Senador Pompeu, ele deu uma paralisada nos trabalhos ontem para poder aí atender o nosso programa e repassar as informações daquela operação que levou os dois investigados pelo crime da morte da Jeane, aqui há 52 dias agora. E aí o Dr. Jefferson já deixou marcado ontem para voltar hoje, e aqui ele está no estúdio da Rádio M Patu e FM Humaitá, passando para você as informações, Dr. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar presente ao programa Patrulha Notícias. Eu sei do tempo corrido que é ser delegado de Polícia Civil da Regional de Senador Pompeu, que compreende 9 cidades, né? E aí é um trabalho muito complicado. Mas aí, Dr. Jefferson voltou ao programa e vai repassar as informações. Para começar, doutor, eu queria que o senhor respondesse de como foi a investigação até chegar na prisão dos dois investigados ainda, né? Pelo crime da morte da Jeane. Doutor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Patrulha Notícias. Mais uma vez também, Jonathan, muito obrigado. E eu, nesta ocasião, também saúdo todos os ouvintes. A gente sabe que o seu programa tem uma audiência, uma larga e inquestionável audiência. E é muito bom porque a população fica tomando conhecimento dos atos dos poderes públicos, das novidades da cidade, enfim, de todo o noticiário, até porque tudo envolve a população, tudo repercute na população. E razão pela qual realmente todos devem estar atentos e buscam hoje noticiário. Ele tem fundamental importância, como já disse, na vida do cidadão, porque qualquer medida, às vezes medida de um governo, de um gestor, afeta as suas vidas, tanto na área de segurança pública, saúde, educação, na política, etc. Pois bem, Jonathan, estamos aqui desta vez um pouco melhor. Ontem o dia foi muito curto e eu já previa isso. Aliás, a semana para mim está sendo muito curta, porque é muito trabalho. O cidadão que me ouve agora, ele talvez pense que não, ou seja, uma boa parte da população assistiu às nossas ações de ontem, a operação que resultou, né, na prisão dos suspeitos, dos acusados, e pensa que é só ali, vai lá, prende e agora acabou, tá, pronto, parou tudo, esqueceu, não, então assim, tem toda uma burocracia para seguir, tem todos os trâmites legais a ser respeitado, né, inclusive. Então assim, eu gostaria inclusive de principiar mesmo aqui no mérito, lançando aqui uma espécie de orientação à população, né? Eu acho que em qualquer caso, primeiro nós não devemos ser tragados, ser tomados pelo ódio, né? Não é assim que se resolve. Houve esse seu caso ontem, né, contra você, Jonathan, aí nós já estamos, você já registrou o BO, e nós eu vou me reunir com a minha equipe para a gente cair em campo. Então, essas pessoas que ou estão brincando de fomentar, de alimentar a violência, ou querem enfrentar as forças de segurança pública do Estado, elas tenham cuidado, porque não adianta, o mal não vence o bem. Então, qualquer organização criminosa, por exemplo, eu não sei se vocês daqui tomaram conhecimento do que houve há uma semana em Fortaleza e, na verdade, e também algumas cidades do estado, em que grupos, organizações criminosas tentam aterrorizar, de certo modo aterrorizaram algumas cidades, sobretudo a capital do estado, Fortaleza. Mas a polícia já está dando resposta, né? De ontem para hoje já houve prisões. Enfim, eu estou querendo dizer com isso que o mal não vence o bem, não adianta. Então estamos aqui. Ontem, por exemplo, né, nessa toada aqui da minha fala,
nesse galope aqui em que falo. Ontem, por exemplo, nós realizamos a prisão e busca e apreensão contra os envolvidos, em 3 imóveis, a casa, a churrascaria e a residência também de Fortaleza, onde o advogado residia, mas nós o fizemos com todo respeito, seguindo os trâmites legais, até porque é uma frase que a gente brinca, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, no nosso entendimento, eles irão pagar pelo crime, pelo erro, mas a gente não pode, inclusive a legislação brasileira não se admite pena de morte, por exemplo, banimento, digamos assim, tortura, etc. Então vai ser paga essa pena da forma legal, né? Então, primeiro isso, da gente não alimentar ódio, inclusive também, obviamente, contra os membros da imprensa, que é também um trabalho difícil, porque a verdade muitas vezes dói, também depende da maneira que a pessoa fala, mas enfim, é um trabalho difícil, mas o trabalho principal, o trabalho, digamos assim, fundamental da imprensa é informar. Eu tenho certeza que o Jonathan, ele trabalha nessa linha e a gente tem que respeitar. Eu também o conheço, sei que ele também tem um espírito democrático, e quem que se achar injustiçado, né? Eu acho que acredito que ele ceda, que a pessoa também venha com respeito e que discorde. Eu acho que nós vivemos numa democracia. Agora, partir para outros meios da violência, ameaça, eu, enquanto polícia, nós não admitiremos, né? Então que fica aí também esse recado para todo mundo nesse sentido. Doutor, foi uma investigação difícil, né? Até porque tinha o clamor popular. A população muitas vezes não entende como é que os trâmites que são difíceis de uma investigação policial. O senhor deve ter recebido muita cobrança. Eu pelo menos nesses 52 dias, o senhor deve ter ficado chato quando eu via lá no WhatsApp alguma pergunta minha, que eu estava sempre buscando as informações com o senhor, e o senhor, como sempre, muito solícito. Mas foi uma investigação complicada, até porque o material também que a Polícia Civil dispõe não é dos melhores, né? E acaba complicando um pouco. Mas a polícia recebeu os laudos, as digitais colhidas no local também foram predominantes para encontrar os acusados, e o vídeo de segurança também, a câmera de segurança, também foi primordial nisso, além das testemunhas, né, doutor? Bem, Jonathan, é o seguinte: primeiro, a cidade de Senador Pompeu, ela já chorou algumas mortes difíceis de repercussão. Eu me lembro, eu não estava aqui, teve um caso do motel, né? E outros casos. Este último caso agora, né, do caso Jeane, também causou bastante comoção, como já foi exaustivamente aqui falado, porque assim, ninguém, até mesmo nós da investigação, não entendemos o motivo. Pois bem, houve o crime, né, no dia 1º de junho. Hoje eu ainda não sei exatamente, foi entre, eu digo assim, não sei exatamente a hora exata, mas seguramente foi entre 16h55 a 17, entre 16h55 e 17h20 daquele dia 1º de junho, né? E nós fomos acionados pelo advogado dono do escritório, que após a sua caminhada diária, resolveu por algum outro motivo retornar ao escritório e infelizmente se deparou com o corpo ao chão, e daquela forma, né? Morta daquela forma covarde e brutal. E aí acionou, havia outro advogado vizinho que o ajudou devido ao nervosismo, que nos acionou, né, por meio de telefone, e eu determinei que minha equipe
se dirigisse imediatamente ao local e a partir dali, logicamente, já se iniciava a investigação, né? A gente já chega com um olhar observador, ou aquele olhar clínico, né, cirúrgico, e observando detalhes. Eu não, assim, vocês me desculpem, assim, me permitam de não falar tudo agora, tudo, absolutamente tudo, porque atrapalha a investigação e isso vai ter um momento, tudo isso vai ter um momento certo, exato de ser falado, sobretudo na justiça, né? Quando o caso for encaminhado, será com certeza definitivamente encaminhado a partir da outra semana, né? E isso pode, né, de certo modo, atrapalhar, porque a gente prepara as outras pessoas, falando tudo. Mas vamos lá. Então, assim, havia umas características lá do corpo ao chão, né? Havia um objeto no chão. Esse objeto, inclusive, eu perguntei ontem aos suspeitos sobre isso. E a resposta, na verdade, tudo só está vindo a nos ajudar. Por exemplo, eu acho que acho que quase todo mundo viu aquela foto horrível do crime, em que ela foi asfixiada com um pano na boca, naturalmente para não gritar, porque qualquer grito era um horário que passavam pessoas, né? Isso de testa, assim, de chofre, nos fez concluir porque é difícil, só havia sentido tapar a boca da vítima, ela em vida, logicamente. E para um homem, qualquer homem, sozinho, esfaquear e ao mesmo tempo enfiar, inclusive foi bem enfiado, meio profundo, não foi de forma superficial. O perito, depois de realizar o seu trabalho, foi retirado o pano, ele foi colocado de forma meio profunda na boca da vítima. Então, para você esfaquear e ao mesmo tempo colocando o pano na boca de uma seja mulher ou seja homem, é muito difícil. Outra característica daquele momento que nos chamou a atenção foi a questão que a pessoa que realizou esse crime, ou as pessoas, não eram ladrões. Não foi subtraído nada do escritório nem da vítima, né? Nem o seu celular, que é muito simples e inclusive é muito visado, né, pelos ladrões, um celular. Não foi retirado nada. Então, com base nisso, inclusive também, desde já investigamos as pessoas que, digamos assim, poderiam ter a ver. Por exemplo, o próprio dono do escritório foi observado. Ele foi observado de forma detalhada nas mãos, porque o crime foi, ao todo, o calculo que foi praticado em torno de 5 a 10 minutos, 5 a 7 minutos, e o assassino, eu digo, o que esfaqueou, foram 5 golpes de faca, ainda teve a frieza, e na verdade eu acho que teve, porque ia sair à rua, né? Teve que ir embora, foi ao banheiro, né? Se lavar, se limpar, inclusive há marcas de sangue, né? No banheiro, na pia, né? E inclusive deu a entender que enxaguou a sua blusa, né? Então ele ainda teve essa frieza, e em seguida foram embora, né? E aí ficou, entre aspas, né, ficou esse abacaxi para especialmente a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, no sentido de apontar, que é nosso dever, apontar os autores desse delito, desse crime horrendo. E aí, quando a gente cai em campo, aí vem a questão: foi crime passional, né? Para quem não sabe, é movido a paixão, alguma coisa relacionada a relacionamento, né? Associada a um relacionamento amoroso. Não foi verificado isso, né? Eu, à época, pedi o meu setor de investigação, e nesse ponto aqui é de mérito, é meritoso,
eu gostaria de elogiar os meus investigadores, ou seja, os meus policiais civis, que também tiveram participação valiosa no descobrimento desse crime. Então, pedi, por exemplo, para eles buscarem, por exemplo, a melhor amiga da vítima, Jeane, porque geralmente todos nós, cada um de nós, seja o companheiro, esposa, esposo, nós temos uma pessoa em quem nós, de certo modo, confiamos ou conversamos mais. E foi encontrada essa pessoa, inclusive um familiar dela, que não, essa pessoa não confirmou, por exemplo, relacionamento amoroso da vítima Jeane, não confirmou também, e outras pessoas também não confirmaram que essa questão de agiotagem, né, empréstimo de dinheiro, gravidez, né? Eu me lembro que surgiu nas ruas esse boato, né? Então, assim, nada disso foi confirmado. Lembrando a todos que nós da polícia, a própria justiça e o próprio Ministério Público, nós não podemos trabalhar com boatos. Tudo que se fala por aí, se não for reduzido a termo, ou seja, se não for deitado no papel, colocado no papel, praticamente não tem valor. É lógico, o boato algumas vezes nos dá algum norte apenas, mas é muito boato. Por exemplo, tomamos conhecimento ontem, eu tomei por meio de outra pessoa, que uma mulher, uma cidadã daqui da cidade, ela postou aí, parece que no Facebook, que após essa prisão de ontem, ela disse que mas eu já sabia, e diz que ainda afirmou que havia uma terceira pessoa. Então essa cidadã, essa pessoa que afirmou isso, provavelmente ela vai ser chamada. Ela vai ser chamada para ela dizer qual é essa terceira pessoa. Então, assim, eu quero com isso advertir, alertar as pessoas que tenham cuidado e responsabilidade com o que falam. Porque o próprio promotor me perguntou isso, na verdade eu não sabia. Ele me informou, eu disse: não, promotor, é simples, doutor, vamos chamar essa pessoa. Então, que ela já sabia, porque dentro também desse tópico, eu gostaria de fazer aqui uma súplica para que as pessoas que hoje ou daqui para segunda-feira no máximo, nós estaremos à procura de algumas pessoas, algumas, na verdade, testemunhas, né, que sabem mais sobre o caso e que não tenham medo, né? Os suspeitos, eles estão presos na forma da lei, eles não estão na cidade por motivos óbvios e por motivo de segurança. Inclusive, daqui eu os levei, eu os ouvi, os interroguei em outra cidade, né? Então, assim, eles não ficaram aqui por motivo de segurança e outros motivos óbvios. Então, assim, não tenho que ter medo. Não estou aqui, eu quero apenas, logicamente, que falem a verdade, porque nós estamos numa situação, nós da investigação, vocês já me viram aqui falar que nós não temos dúvida acerca desse crime. E eu continuo nesse mesmo patamar, nesse mesmo degrau. Eu não tenho mais dúvida, né? Eu os interroguei ontem. A versão de defesa, sinceramente, achei frágil, certo? Isso, na verdade, fortaleceu, na verdade, apenas ratificou, fortaleceu o nosso trabalho. Então, essas pessoas devem vir, não tem que colaborar, pessoal. Agora, colaborar com a verdade e com responsabilidade, né? Porque você chega nessa hora do campeonato. Eu vou, de forma também aqui respeitosa, abrir um parêntese. Eu me lembro bem quando nós realizamos a prisão de um traficante aqui do bairro do Pavãozinho, à época. E aí ele era uma pessoa praticamente invisível aqui na cidade, inclusive para muitos policiais que nunca tinham visto. Existia uma foto antiga e eu, especialmente, eu desenvolvi um trabalho, consegui foto, conseguimos por um outro meio de investigação, eu não vou falar aqui,
E chegamos até ele e foi uma operação e que resultou a prisão. E isso aí, no dia seguinte, todo mundo dizia: ah, mas eu sabia quem era ele, eu sabia. Então é muito fácil você chegar no dia depois, como houve ontem, e dizer: não, mas eu já sabia e tem uma terceira pessoa. Então assim, vamos ter cuidado com atos, porque cada macaco no seu galho. Por exemplo, eu não vou discutir mérito de questão de saúde. Por exemplo, eu digo de uma cirurgia, eu não sou da área. É muito delicado isso aí. O que a gente pode é pegar um outro profissional e chega e diga, fundamentando a sua resposta. Então a área de segurança pública, eu particularmente como delegado e presidente do inquérito, da investigação, eu era a pessoa que mais concentrava informações. E graças a Deus, eu as coloquei de forma ordenada no papel, e ali a gente trabalha numa certa lógica, numa inteligência e com dados concretos. Então, enfim, nós continuamos a investigação, buscamos câmeras de filmagem e, como já disse ontem, a questão temporal, o fator tempo, me ajudou muito, né? Tanto o que eu aprendi, nós aprendemos na academia de polícia, com nossos conhecimentos da vida, nossas inteligências, porque os livros também, logicamente, ensinam e nos deixam boas bagagens. Só para vocês terem uma ideia do que é isso que eu estou falando, mais ou menos. Teve um deputado federal, isso já há um bom tempo, há mais de 10 anos, no Rio Grande do Sul, usou, por exemplo, a computação gráfica para provar que no ângulo em que ele estava seria impossível matar, ter atirado em alguém. Então, assim, a gente usa técnicas aceitáveis no mundo científico para provar. Então, eu desenvolvi todo mundo estava apontando numa direção, que foi o fulano de tal, e eu desenvolvi, verifiquei que não vi consistência. E aí, logicamente, eu tenho o dever de dar a resposta à população e continuei. Então, com técnicas, a filmagem nos ajudou muito. Repito, as testemunhas, na verdade, complementaram. Houve uma testemunha-chave, né? E ela, na verdade, ainda falta falar alguma coisinha ali, aquele pontozinho final para fechar a coisa, né? Houve testemunha-chave. Então, assim, eu, por exemplo, para vocês terem ideia, eu caminhei marcando meu tempo, né? De uma ponta a outra. Então, assim, o fator tempo foi muito importante. Ouvimos os vizinhos do escritório, né? Que eu marquei tudo. Olha, que horas o dono do escritório falou com vocês, tal hora. Aí eu verifiquei no telefone nosso que horas ele ligou. Assim, que horas ele passou pela câmera, passou pela calçada. Então, não daria tempo. Principalmente depois que eu, lembrando daquele detalhe, que uma pessoa só, para esfaquear e ao mesmo tempo enfiar, asfixiar a pessoa com um pano na boca, é muito difícil. Por mais que se considere que mulher é sexo frágil, mas não dá, é muito difícil. Demandaria tempo e não é fácil. Então, assim, essa questão, ela foi começando a se desenhar, a elucidação do crime, né? Somando todos esses fatores. Houve os suspeitos, eles começaram a adentrar, porque eu vou falar porque todo mundo sabe, tudo na verdade se inicia com uma relação contratual existente entre o dono do escritório de advocacia com o imóvel, no caso a churrascaria locada. Então, e aí havia atrasos, a relação contratual não estava boa. Eu acho que todos aqui sabiam que a vítima, Jeane, ela administrava os negócios do seu patrão, ela realizava cobranças, né? Chegou assim um pouco aos meus ouvidos de algumas pessoas, por meio de umas pessoas, que ela cobrava, não era muito legal. Aliás, não precisa esticar muito o assunto, porque quem deve, eu acho que já não é muito gente boa e não gosta de ser cobrado, né? Isso é uma regra geral, claro que há exceções.
Mas enfim, rapaz, olha, foi somando muitos indícios, muitos fatores, né? E eu já há mais tempo, e eu concluí que, a exemplo do que houve no caso dos Nardoni, né? Da meninazinha, da filhinha que foi morta, porque não é obrigado, em alguns casos, como a Elisa Samúdio, não é obrigado, cadê o corpo, cadê a faca? Não, existem outros meios de solucionar. Então é isso que nós buscamos. É um crime, foi de difícil elucidação, cercado de mistérios, certo? Mas isso aqui foi uma questão de honra para mim, né? Para todos nós, né? Eu sempre digo, a Polícia Militar também nos ajudou, né? O Ministério Público em contato direto comigo, o membro que a gente chama membro do parquê também, que é o Ministério Público, direto contato, a Justiça idem, né? Do mesmo jeito. Então realmente foi uma soma de forças, e foi uma soma de forças que resultaram nessa solução. Hoje eu continuo mais do que nunca com a certeza de que foram os acusados que praticaram esse crime. Agora a gente tem que ter cuidado para a gente não transformar as coisas em ódio. Não vamos realizar a justiça com as próprias mãos. Existem familiares aqui da vítima, a gente tem que respeitar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque também ainda haverá discussão na justiça sobre o caso. Agora eu também tenho direito de falar, eu que sou a autoridade mais próxima dos fatos, e eu não tenho há sempre aquela brechinha de medo ou de receio de estar cometendo injustiça. Mas eu, depois de ouvi-los ontem, embora negaram o fato, é um direito, né, da pessoa, até porque dá até medo, eu até entendo que dá até medo da pessoa assumir, e fica até perigoso, sei lá. Mas enfim, tudo isso, Jonathan, somou essas investigações, depoimentos de testemunhas, que há pessoas, como já disse ontem, há pelo menos 3 pessoas a serem ouvidas, que viram eles entrando ou saindo do escritório. Então assim, eu neste ato, inclusive, nesta ocasião, nesta hipótese, eu gostaria que essas pessoas tenham consciência e colaborem com a verdade, colaborem com o caso. Aqui não é questão de ajudar ou prejudicar, né? Não, é colaborar com a verdade. Até porque vocês, a população, são as mais afetadas ou beneficiadas com o bem. São afetadas com o mal, porque tem que ser cortado, tem que ser extirpado, né? Eu sou, nas últimas entrevistas, eu estou sempre lembrando que senador Pompeu, nós passamos aqui por uma fase difícil, né? Todo dia, quase todo dia, era crimes aqui na cidade, era assaltos, era homicídio, o próprio tráfico de drogas aqui já diminuiu. Então nós realizamos trabalho, com certeza vocês ouviram falar, e nós demos o bote, né? Entramos nas casas dos criminosos, prendemos. Então assim, isso aí, hoje essa relativa calmaria, né? Esse clima pacífico aqui, obviamente é fruto do nosso trabalho. Então, com esse caso da Jeane, né, como disse ontem, fique aí a lição cada vez mais forte sobre cada vez mais forte de que o crime não compensa, que o mal nunca vencerá o bem. Doutor, 1h mais 5 minutos. O tipo de prisão que o senhor pediu à justiça, prisão preventiva, temporária? Qual é a prisão que o senhor pediu à justiça a eles? Pronto, Jonathan, é o seguinte, durante a investigação, nessa fase do inquérito policial, que é também chamada fase pré-processual, porque é antes do processo na justiça, nós temos a opção, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela tem a opção de tanto pleitear, que a gente chama representar, pela prisão temporária, que tem lá seus requisitos, ou a prisão preventiva, né? Nós optamos, diante do caso e das circunstâncias, pelo pedido de prisão. A prisão temporária, a diferença é bem básica,
é a questão do tempo. A prisão temporária, neste caso aí, como foi homicídio duplamente qualificado, né, que dificultou a defesa da vítima, e por motivo fútil, né, que nós entendemos, inclusive, aproveitando o ensejo, que foi motivado por questões contratuais, né? Inclusive, foi o próprio suspeito, ele, principalmente o pai, ele confirmou e estava realmente desejando cópia do contrato, certamente para discutir na justiça. Segundo ele me afirmou ontem, já estava para fechar o seu comércio, a churrascaria, e estava sem cópia, e realizou benfeitorias, realizou obras no imóvel. Enfim, queria discutir essa parte, não me cabe, mas me cabe no momento em que tudo isso gerou, como a gente sabia, a vítima administrava os negócios do seu patrão e que ela, de certo modo, tinha o poder de liberar essa cópia. Então, assim, veio muito daí. Então é o maior, é o elo real, fundamental de ligação. Mas a prisão temporária, como eu disse, ela tem um prazo. Nesse caso aí dele, seria de 30 dias. 30 dias para a população é muita coisa, é muito tempo. Para a gente não. Porque você tem que correr atrás de testemunhas. Tem a questão da perícia que você mencionou aí. Ainda não vieram todas as respostas da perícia. Até porque é outro órgão, não tem ingerência sobre outro órgão. Assim, a carga de cobrança sempre comigo, nas minhas costas. Então é outro órgão, a PEFOSSE, né, que a gente chama também do IML. Mas é a PEFOSSE que realiza as perícias. Lá existem os experts, os peritos, que trabalham para me dar esse apoio na investigação, que é me proporcionando uma verdade científica, a verdade técnica, né, tal DNA de fulano, né, impressão digital. Então nós estamos trabalhando também nesse sentido. Eu não posso aqui adiantar nada, até porque iria atrapalhar, né? Mas enfim, e a prisão preventiva, ela é uma prisão processual, ela não tem prazo. Então nós optamos, inclusive, como eu já adiantei aqui, nessa próxima semana está indo todo o nosso trabalho para a justiça, e aí lá o juiz, a justiça vai decidir sobre o futuro deles. A prisão foi largamente fundamentada, né? Então as pessoas, assim, não tem um medo, assim, existe muito essa cultura do medo, né? É por isso que, de certo modo, nós reprovamos. A gente não gosta, porque, por exemplo, chega depois que a gente realiza a prisão, aí chega uma pessoa postando em público, eu já sabia, né? E ainda tem outra pessoa. Então, assim, eu sempre reclamo essa responsabilidade, porque primeiro você não está sendo, na verdade, assim, exercendo a cidadania. Tem que colaborar com a polícia, com a justiça, tem que colaborar com os meios os órgãos do Estado, para que a gente promova a paz. Porque chega a ser até covardia, né? Jonathan, você está sabendo de um crime, né? Nem uma ajuda, nem nada, você é uma testemunha do crime, e aí, em vez de ajudar, que é o que se espera, não, fica criticando, né? Embora hoje me parece que eu estou hoje recebendo alguns elogios, eu desde já agradeço muito, isso é fruto do nosso trabalho, mas eu também já fui alvo de críticas, né? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, que as pessoas venham e colaborem, falem apenas a verdade, porque, assim, eu não tenho dúvida, certo? Digamos assim, a situação para mim está formada, fechada. Então, assim, acho que quanto mais detalhes, melhor. Pronto, Jonathan. Doutor, o senhor já disse, repetiu, que não há dúvidas da autoria do crime, né? Não há dúvidas aí de que realmente os dois são os autores desse crime. Para a polícia, doutor, foi uma surpresa 2 homens da sociedade, um advogado, um empresário, terem cometido esse crime? Causou, assim, internamente na polícia, também o que causou na população, a surpresa de que na hora de descobrir o crime, descobrir os autores, causou surpresa, doutor? Jonathan, com certeza sim. Eu aproveito aqui o ensejo, e existe aí uma discussão, vou fazer um breve arrudeio aqui, da classe dos advogados,
em relação aos quais eu tenho muito respeito, né? Da classe advocatícia, por exemplo, usar arma de fogo, por exemplo, ou qualquer cidadão usar arma de fogo. Eu, respondendo mais precisamente, especificamente a sua pergunta, o sentimento que eu fiquei, o sentimento, embora eu não tenho dúvida acerca da autoria, mas eu fiquei com um sentimento cá comigo. Isso ali houve uma discussão, certo? E que ela evoluiu. É isso que eu estou dizendo. Você armado por aí, isso ocorre por aí, frequentemente. A gente tá aqui numa boa, né? Ou bebendo ou não, e aí começa uma discussão. E aí ela vai evoluindo. E aí ela chega a patamares aí, a níveis que às vezes não se espera. Então eu acho que foi o caso. Primeiro isso, são pessoas, de certo modo, é um empresário e um advogado, né? Isso de testa aqui, né? De imediato, de plano, já nos causa. Por quê? Porque são pessoas instruídas, são pessoas que são pessoas, pode-se dizer, que pertencem à elite da sociedade, né? Então, com certeza não se espera. Eu, particularmente, embora não os livra, né? Não os absolve, é a questão de que eu acho, pela dinâmica, pelo que eu tenho toda a compreensão da dinâmica do crime, eu acho que não foram assim já diretamente para matar. Acho que não, certo? Porque há execuções, né? Há execuções de crimes. Não foi premeditado, então. O senhor acha que foi de... Não, eu acho que foi, por exemplo, que provavelmente o que houve, né? Olha, a gente veio aqui pegar a cópia do contrato, alguma coisa. Não, mas eu não tô... Eu acho que foi mais ou menos por aí. Mesmo tendo na câmera de segurança, doutor, eles esperando cerca de 40 minutos a hora certa de agir, o senhor acha que ele não disse que foi premeditado? Não, veja bem. É realmente cerca de 40 minutos, inclusive o filho olhando constantemente para o corredor da morte, né? Aquela rua aqui, que é inclusive aqui próximo. Entenda uma coisa, vamos separar aqui. Nesse sentido de aguardando, inclusive, o próprio pai me declarou ontem e sabia que tinha conhecimento que o dono do escritório realizava sua caminhada, né, seu exercício diário e não retornava para o escritório, né? Um detalhezinho pra gente interessante, que importa. Segundo, Jonathan, eu, assim, pelo que eu senti deles, uma coisa, Jonathan, ficar ali aguardando um momento bom. Eu até corrijo um pouco minha palavra. Eles foram para resolver o quê? Do que eu colhi, do que eu entendi, resolver, por exemplo, a questão do contrato ou algo parecido, porque às vezes a mente humana ninguém sabe, a gente é um mundo, a mente humana. Mas enfim, eles assim, especificamente para matar, para executar. Porque basta você lembrar que geralmente é em moto, a pessoa chega, não há conversa. Chegou, parou, pei e vai embora, né? Então assim, agora veja bem, isso não os livra, não. Eu acho, pelo que todas as informações que eu tenho, eles foram, logicamente já devem ter chegado já de forma chegaram chegando, né, como a gente diz, de forma já áspera, ríspida, e pelo que eu colhi dela, ela ia, a vítima, ela defenderia o patrimônio a ferro e fogo, no sentido que não entre aqui, não vou lhe dar. Então eu acho que é isso aí que eu tô dizendo. Eu acho que agora evoluiu rápido. Uma coisa você tem razão, eu acho que eles foram para resolver, ia resolver, né? Ou seja, se ela cedesse o que eles queriam, eu acredito muito que não ia resultar em morte. É isso que eu quero dizer. Agora, de um modo ou de outro, isso não os livra, não retira a culpa deles. Agora eu acho que foi isso. Repito, isso foi característica clara de duas pessoas, porque um pano na boca de uma pessoa, num caso desse, foi para não gritar,
e uma pessoa esfaqueando e colocando pano ao mesmo tempo não dá. Assim, é muito difícil. Segundo, que não roubaram nada, então tá batendo, tudo vai bater com eles. Assim, tudo tá batendo, né? Doutor, já para não tomar muito seu tempo, porque eu sei que o negócio é corrido, é 1h, mais 16 minutos em Senador Pompeu agora. Pela experiência jurídica que o senhor tem, né, o senhor acha que no final do processo eles podem ir à júri popular? Olha, Jonathan, eu logicamente acredito que sim. Porque, assim, sempre há esse problema no nosso íntimo, na nossa mente, do que eu quero, que é o caso, assim, da população, né? Com todo respeito, as pessoas leigas, assim, sem responsabilidade alguma, acusam, né? Acusam alguém e outro. Então, assim, acusar, inclusive, é muito fácil, né? A questão é provar. Por exemplo, eu não tenho provas nos autos que a Jeane foi fruto de uma gravidez, de um relacionamento, foi fruto que ela emprestava dinheiro. O que eu tenho nos autos, no processo, no procedimento de concreto, é isso. Eu tenho câmeras, eu inclusive, né, diga-se de passagem, eu acho que as pessoas já sabem, no dia do fato pela manhã, a vítima Jeane foi cobrar ao pai, ao senhor, ao dono da churrascaria, foi realizar a cobrança, que havia 2 meses em atraso do aluguel. Então, olha, você vê que tem todo um contexto, isso tudo nos autos. Então, eu particularmente, com os elementos que há hoje nos autos, faltando só esse detalhezinho que a gente sabe, né? Inclusive, chega assim, né? Chega no ouvido, na boca de outras pessoas que me trazem informação. Doutor, fulano, fulana, viu a dupla entrando ou saindo do escritório. Mas olha, Jonathan, sinceramente, com todos os elementos de prova que há nos autos hoje, eu não consigo imaginar, e também cada um tem seu direito, eu não consigo imaginar a absolvição. Eu não consigo. Só complementando, Jonathan, então eles indo para o tribunal do júri, né? Eu acho que as pessoas devem ter noção que os juízes de fato serão jurados, 7 jurados, né? Eu acho que quando eles ouvirem tudo, eu ainda não falei tudo aqui, até porque não daria tempo, né? Se eu falasse tudo, e todo o contexto, porque, por exemplo, vocês saem, que era o caso deles, saíram da padaria, com destino à churrascaria, e aí pararam tem uma igrejinha dos crentes antes, me afirmaram que pararam antes, e dali se aqueceram para realizar uma caminhada, e essa caminhada não durou nem um quarteirão. Eu não vejo assim muita lógica nisso, não. E por que pararam antes? Porque a própria câmera deles não pegaram eles entrando na churrascaria, né? Há testemunha nos autos que se despediu deles na região ali do escritório e não os viu continuando. Só não diz claramente, né? Eles entraram. Ou voltaram ou entraram. Voltaram não, porque a câmera não pegou. Então são muitos detalhes. Eu, particularmente, eu não consigo imaginar absolvição. Doutor, há 2 perguntas aqui de ouvintes. A primeira, o hematoma na testa da Jeane lá na hora do crime, né? E se queria que o senhor falasse um pouco também de como esse hematoma, se é que o senhor pode falar. E a arma do crime, a faca, eles levaram, pegaram lá, o senhor encontrou, em que pé anda a arma do crime? Olha, Jonathan, em relação, entendemos sim que houve o murro, até o perito confirmou no dia que eu fui. É muito bom a gente ir aí no local do crime. Assim, é lógico que eu não sou Deus, eu não sei precisamente o que houve lá dentro. Logicamente, discussão. Por exemplo, eu acredito muito, de acordo com as circunstâncias e dinâmica, que aquela questão, você toca a campainha e a pessoa vem e eu acho que pelo horário, que já estava no horário dela já ter ido para casa, ela tinha extrapolado já um pouquinho do seu horário de trabalho, e a pessoa tipo querer entrar para resolver problema fora do horário. Então talvez ela tenha tentado segurar, muito provavelmente. Você disse, não, olha, não dá hoje não sei. Eles empurraram a porta e ela, isso é como eu digo, vai evoluindo a discussão. E aí a pessoa já talvez entre já com raiva,
lembrando que recebeu uma cobrança naquele mesmo dia pela manhã, pode ter constrangido ou desperta alguma raiva, embora o suspeito tenha dito que não, mas cobrança ninguém gosta. E aí eu acho que esse MU foi desferido já no início, muito provavelmente porque ela já estava fora do horário dela e ela não queria receber nem muito menos permitir a entrada. Segundo eu colhi dela, ela tratava as coisas, os negócios, seu patrão, inclusive o próprio imóvel, como se fosse dela, ou não iria aceitar, né, que alguém fosse roubar ou coisa parecida. Então vem daí. A segunda pergunta da arma. A arma do crime ainda não, embora logicamente nós realizamos toda uma vistoria, uma inspeção, né? Ainda não. Lembrando que nós os vimos retornar, no caso que eu acredito do crime, o pai e filho retornando em passos largos, o filho sem camisa na frente, que assim foi outra estranheza, que pai e filho andam um na frente, outro atrás, foram quando sai da padaria bem devagarzinho e na volta já bem rápido, tipo de quem tá, saindo de algum problema. E ele tinha uma pochete na sua cintura. Então acredito muito que esteja por ali. Eu acredito. Eu realmente nós não a encontramos. Agora é como eu disse, Jonathan, não é obrigado pra gente elucidar crime, é sempre dizer bem bonitinho, ó, tá aqui a arma. Porque se fosse assim, era às vezes até bom pra bandidagem ou pros assassinos. Então, como eu disse, existem outros meios de se provar. Então aí não há como saber também se eles já foram com a arma ou se já pegaram lá na casa, né, doutor? Eu acredito que sim, repito, estavam com blusas, no início, na ida estavam com blusas. Vale dizer que o pai, ele, inclusive, confirmei ontem, ele manuseia a faca, ele que cortava as carnes da churrascaria. Então você aqui com a blusa, Jonathan, eu já enfrentei um problema na delegacia, por exemplo, uma pessoa um pouco magra, um pouco mais magra do que eu, era policial, graças a Deus, portando uma arma. Disse, não, doutor, sou policial, levantou a blusa. E eu já, por instinto, já peguei a arma. Não foi só depois que ele se identificou. Então você com a faca é mais fácil ainda. Pra alguém perceber aqui é difícil. Então lembrando isso. E a pochetezinha um pouco larga, então tem esse detalhe aí. 1h mais 25 minutos em Senador Pompeu. O doutor Jefferson já disse aí que eles continuam negando o crime, não assumiram o crime ontem no interrogatório. Os dois foram ouvidos, né? Então a versão também que eles apresentaram não bate com a investigação, não bate com os autos do crime, né? Então tá tudo como o doutor Jefferson disse, levando para que esses dois, e também o delegado já falou aqui que não há mais dúvidas da autoria do crime. Então, felizmente, nós chegamos aí aos dois monstros que cometeram essa atrocidade com a Jeane. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Pato Notícias, levando as informações para a população de Senador Pompeu. Os nossos ouvintes, muitos, parabenizam o senhor aqui pelo trabalho que o senhor realizou, né? Foi relativamente rápido, eu achei que foi relativamente rápido, né? Tendo em vista da dificuldade que é na parte técnica a chegar aos autores do crime, e graças a Deus aí o Dr. Jefferson chegou a esse denominador. E uma última pergunta, doutor, já agradecendo a sua participação. O senhor colheu os dois depoimentos, né? Tanto do acusado e do filho do pai. Sim. Logicamente em salas separadas. Houve contraditório, doutor, nos dois depoimentos? Não houve muito, porque esse tempo todo aqui para nós já deu tempo de combinar alguma coisa, né? Mas mesmo assim há uma certa contradição. Por exemplo, um disse que não, por exemplo, essa questão da caminhada, né? A caminhada, eu perguntei se era frequente caminharem, mas não era assim, mas não soube me dizer o dia
e caminhada de um quarteirão, eu sinceramente não consigo entender. Um foi, e o pior, né? Depois do arrodeio no quarteirão, o pai voltou já sem camisa também, pegar o carro, e o filho continuou caminhando para não sei onde. No caso, parece que ia para uma barbearia. Ele explicou a camisa, doutor? Por que aparece indo de camisa e voltando sempre? Olha, a versão apresentada por ambos, assim, com uma certa contradiçãozinha, mas em resumo, foi o seguinte: quando eles chegaram na igrejinha, né, pararam na igrejinha, se aqueceram para começar uma caminhada, e nesse momento, quando chegar, parece que havia, tipo, era um sorvete, era um din-din de goiaba. Aí você de testa, você já vê que é mais ou menos cor de sangue. E aí parece que o filho escorregou, o advogado escorregou e parece que danificou, soltou o solado do sapato e se melou na blusa. Razão pela qual ele retirou a blusa. Eu até perguntei, mas a churrascaria era tão próxima, por que não foi se lavar? Não, mas eu entendi que não. Então assim, aí ele retirou a blusa porque tinha se melado a blusa. E aí, enfim, eu perguntei se ela estava molhada. Não, estava suada. Naquele tempinho da padaria. Olha, pessoal, é o seguinte, assim, vocês estão vendo que às vezes eu falo meio quebrado aqui, mas são muitos elementos. Antes de vocês, antes de qualquer pessoa, eu também sou um ser humano, sou dotado de sentimento. Nós temos alegria, mas também temos tristeza, temos sentimento, temos consciência. Então, antes de você, eu já fiz análise, né? Uma análise, será se eu não estou cometendo injustiça e tal? Mas é muita coisa. Então, assim, eu acho que eu falei aqui para vocês 10, 20% do que eu tenho nos autos, né? Então, assim, não tem sentido, Jonathan, você sair da padaria assim, de repente, não, vamos realizar aqui uma caminhada, tá? Parar antes da churrascaria, porque na churrascaria havia uma câmera que filmava você passando, entrando, e aí você chega andando a passos normais, porque saíram bem devagar, um do lado do outro, e você chegar, parar e escorregar, era sorvete, era din-din de goiaba. E voltar correndo, né? E voltar às pressas, um na frente do outro, pai e filho, assim. É isso e outras coisas, né? Então, assim, infelizmente, os indícios, quer dizer, aliás, para a polícia, felizmente, os indícios, porque há casos, né, só para fechar aqui a minha fala, há casos, Jonathan, que a gente às vezes não sabe, por exemplo, um estupro, um homicídio praticado nos matos, né? Você tá aqui, foi caçar alguma coisa, e se depara com um bandido, um assassino nos matos. E ali fica muito difícil pra gente, às vezes, não é obrigado eu provar tudo direitinho. Ah, não. Pra ser culpado, tem que ter autor, vítima, arma do crime, motivação. Às vezes, não precisa disso, assim. Quer dizer, em princípio, precisa. Sendo que, às vezes, é quase impossível, porque praticamente foi só vítima e autor ali. Então, você me perguntou, eu respondi aqui de forma bem provável, com todo o conhecimento do caso, que foi uma discussão e evoluiu, né? Por exemplo, o murro que houve, um murro que inclusive quebrou os óculos dela quebraram assim no canto da parede, na entrada. Então ela certamente, a mão ferida, certamente tentou impedir alguma coisa. Inclusive, há facas que é natural você colocar a mão para se defender. Há golpezinho de faca na mão dela. Então, assim, a gente, pela lógica, com base nos autos, a gente sabe muito, acredita muito no que houve. Mas, Jonathan, aí também nesses finalmente, eu que agradeço, eu quero lembrar, a gente tem sempre cuidado com o que fala, não vamos agora nos alimentar de ódio. A justiça é um órgão que Só antes do senhor se despedir, são bastante frios, né? Mesmo tendo cometido esse crime, continuaram como se nada tivesse acontecido na cidade, o comércio aberto, cumprimentando todo mundo. E são realmente psicopatas, né?
Olha, Jonathan, eu estranhei muito, sempre estranhei, né, essa passividade, essa frieza. Por exemplo, os comentários, infelizmente, não teve jeito, tomaram de conta da cidade. Eu até os perguntei por que não procuraram a polícia, porque se você é um cidadão de bem, corre algum boato ou denúncia contra você, esse tempo todo e desse nível, né? Porque é pesado. Olha, Jonathan, tô sabendo aí que foi você que matou a Jeane. Eu acho que qualquer pessoa se incomodaria, né, com a acusação dessa. Nunca procuraram a delegacia, me procuraram para saber o que era que estava havendo. Logicamente eu deixei correr, até porque o momento de ouvi-los, tinha um momento de ouvi-los, né? Era o último depois de eu colher tudo, para mim, inclusive me ajudar, me direcionar nas perguntas. Mas eu estranhei também nesse ponto. Era para ter, assim, o que se esperava, procurar a polícia. E realmente eu também pensei igual nesse sentido. Os dois são réus primários, doutor? Olha, o filho já responde ao homicídio culposo no trânsito. O pai, não há registro. Como eu disse, embora houve aí umas histórias, eu não tenho tempo ainda de investigar questões lá de Fortaleza. Mas, respondendo objetivamente, não há registro, nada contra o pai. O filho, há o registro de homicídio culposo no trânsito. Então, doutor, acho que todas as dúvidas foram esclarecidas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua receptividade ao programa Pato Notícias, e volte sempre que achar necessário para fazer outros esclarecimentos à população, doutor. Eu que agradeço, Jonathan. Eu estou um pouco próximo de sair da cidade, eu acho que daqui pro final do ano, mas eu estava com essa pendência aqui para a população e a quem eu devo realmente satisfação, certo? Eu estou bastante tranquilo, aliviado. Como já disse, embora a gente não traz a vida dela de volta, da querida Jeane, assim, infelizmente, né? Mas é muito importante para a família, para a população, para a gente, para todos nós, né? A Justiça, Ministério Público, da gente dar uma resposta, né? Dar uma resposta. Você apontar quem fez e punir, né? E punir. Então, assim, é uma forma de demonstrar para a sociedade que o crime não compensa, que o mal não vence o bem, ao contrário, o bem sempre vencerá o mal. E nós, enquanto polícia, enquanto responsáveis pela vida, pelo patrimônio, pela segurança de vocês, nós não admitiremos isso. Então, assim, que senador Pompeu continue assim, né? Muito feliz, é uma satisfação que a cidade permaneça em paz, né? A gente dando uma resposta dessa, de certo modo, vem um certo alívio, eu tenho certeza, né? A mãe, o irmão, todo mundo, os familiares da Jeane, na verdade, a população toda, porque isso ali foi um crime que atingiu a todos nós, né? É bom sempre lembrar isso, que assim, a população toda solidária, a população, uma boa parte assistiu às nossas ações de ontem, algumas pessoas aplaudiram já de pé no momento da nossa saída, né, que a gente estava concluindo os trabalhos. Mas é isso, eu que agradeço. Eu não sou convencido de nada, eu apenas estou exercendo o meu dever, o meu papel, o meu trabalho, né? E quero isso, eu quero o bem para todos e que Deus nos proteja, né? Eu acho que as pessoas, muitas pessoas, essas pessoas que vivem de ódio, do crime, elas precisam de Deus, elas estão afastadas de Deus, né? Então é isso, que vocês, todos nós, nos aproximemos de Deus e que mantenha sempre esta cidade assim, né? Na paz, nesse clima de paz, porque eu acho que ganhamos todos nós. Muito obrigado, Jonathan, e boa tarde. Já lançaram a hashtag aqui no Não Vai Embora, Dr. Jefferson. O senhor falou e o pessoal está perguntando aqui se o senhor vai embora, o que será de nós. A população não pode perder o delegado e o pessoal já está lançando aqui na internet, não vai embora, Dr. Jefferson. Eu agradeço, né, desde já, agradeço muito o carinho de vocês e podem ter certeza, se isso acontecer de eu ir embora, eu vou com o coração partido, eu acho que parte do meu coração ficará aqui. E assim, eu quero sempre lembrar também que
acho que nem Jesus Cristo agradou a todos. Essa nossa profissão é difícil, é estressante, é de risco, e a gente às vezes agrada e desagrada. É muito delicada essa nossa profissão. Mas eu agradeço muito à população, tenho um carinho enorme. Senador Pompeu, de pronto aqui eu afirmo que já faz parte, já compõe um lindo e inesquecível capítulo da minha vida. Muito obrigado a todos. Dr. Jefferson, boa tarde. A gente volta na segunda com mais informações de senador Pompeu. Agradecer a Aline Gugel aí pelo tempo que a gente tomou do programa. E na segunda a gente volta. Excelente final de semana e até mais, se Deus quiser. Hipertensão. O perigo corre nas suas veias. Hipertensão é quando o sangue flui através dos vasos com força maior que a normal. Também chamada de pressão alta, ela pode causar esforço cardíaco, dano aos vasos sanguíneos e aumento dos riscos de um ataque cardíaco, derrame ou acidente vascular cerebral, além de problemas renais e até a morte. Previna-se. Seu coração agradece. Uma campanha da Câmara dos Deputados.